vamos mergulhar num tema que parece simples, mas, nossa, é bem complexo. Imposto de renda sobre doações. Exato. Principalmente quando a doação é, na verdade, um adiantamento de herança. Isso, tipo pais dando um imóvel pro filho, sabe? Parece só generosidade. Mas aí vem o leão e pergunta, espera aí, esse imóvel valorizou. Quem doa tem que pagar IR sobre essa diferença? Pois é, e essa pergunta virou uma briga tributária séria que foi parar lá no STF, no Supremo. É isso que a gente vai desvendar hoje. É uma questão super delicada. O centro da discussão é esse: incide ou não imposto de renda sobre o ganho de capital? Ganho de capital, que é a diferença, né, entre o valor atual do bem e o quanto ele custou lá atrás, quando alguém doa esse bem. Principalmente no tal adiantamento de legítima. O SF até reconheceu a repercussão geral disso aí. É o tema 1321. Ou seja, eles viram que o negócio é importante para o país todo. Repercussão geral quer dizer que a decisão vai valer para todo mundo, né? Exatamente, uma decisão para unificar o entendimento. Ok, vamos só alinhar os termos rapidinho. Adiantamento de legítima. O que é isso exatamente? É bem simples, na verdade. É quando você antecipa uma parte da herança para um herdeiro necessário, tipo um filho. Ah, tá. Só que depois, lá no inventário, esse bem tem que ser informado para garantir que a divisão final seja justa para todos os herdeiros. Chama colação. Entendi. E o ganho de capital? É basicamente o lucro. A diferença entre o valor que você declara na transferência, na doação, e o valor que você pagou originalmente pelo bem. Certo. A questão é se esse lucro existe para a Receita mesmo quando não tem venda, só doação. E aí é que a coisa complica, porque as leis, elas parecem se contradizer um pouco. Como assim? Tem uma lei, a 9.532 de 97, que dá a entender que o doador talvez precise pagar IR sobre essa valorização se ele declarar o bem pelo valor de mercado na hora de doar. Mas ao mesmo tempo tem outra lei, mais antiga, a 7.713 de 88, que é muito clara. Quem recebe a doação, o donatário, é isento de imposto de renda sobre isso. Então quem recebe está tranquilo. A confusão é toda sobre quem dá o bem. Exatamente. A polêmica é essa. Podemos tributar quem está, na prática, diminuindo o próprio patrimônio? Faz sentido a dúvida. E qual o argumento de quem defende cobrar o imposto? A Receita, a Procuradoria da Fazenda, o que elas dizem? Bom, a lógica deles é que no momento em que você doa o bem valorizado, esse ganho de capital, essa valorização, ela meio que se torna real, sabe? Economicamente falando. Mesmo sem venda? Mesmo sem dinheiro entrando. Eles veem como um acréscimo patrimonial que se revela ali. É como se o valor estivesse oculto e a doação o trouxesse à tona. Entendi. O IR não seria sobre o ato de doar, mas sobre essa valorização que aparece naquele momento. Uma visão bem teórica, né? É uma interpretação focada na capacidade econômica que essa valorização representaria. Mas os argumentos contrários são muito fortes também. Imagino. Quais são? Primeiro, o óbvio. Doar é perder patrimônio, não ganhar. O doador está ficando com menos, não mais. Cadê a renda ou o acréscimo aí? Não tem contrapartida financeira. É um ponto forte. Segundo, e muito importante, a bitributação. Os estados já cobram o ITCMD, que é o imposto específico sobre doações e heranças. Ah, sim, o imposto estadual. Cobrar IR federal do doador sobre a mesma transferência gratuita seria, tributar duas vezes a mesma coisa, o mesmo evento econômico. Isso é proibido pela Constituição em regra. Dupla tributação, isso sempre gera discussão. E tem mais. O princípio da capacidade contributiva. Como exigir IR de alguém que não recebeu renda nenhuma com aquela operação? O doador não teve dinheiro novo para pagar esse imposto. Certo. Falta o fato gerador clássico do IR, que é ter renda disponível. Exato. A doação diminui a capacidade contributiva do doador, não aumenta. E essa briga de interpretação chegou a dividir o próprio STF antes de virar a repercussão geral, né? Dividiu feio. A primeira turma do STF tinha decidido que não cabia cobrar IR do doador. O argumento era esse mesmo. Não há acréscimo patrimonial real para ele. Ok, uma turma contra a cobrança. Mas a segunda turma decidiu o contrário. Entendeu que o IR era devido, sim, sobre a valorização. Eles separaram as coisas. Uma coisa é a doação, que paga ITCMD para o Estado, outra é a valorização do bem, que geraria IR para a União.
Nossa. 2 turmas do mesmo tribunal com visões opostas. Isso mostra o tamanho do nó, né? Sem dúvida. E agora, com a repercussão geral, o plenário, todos os ministros juntos, vão ter que resolver isso de vez. E o que exatamente eles vão analisar? Olha, eles vão ter que decidir se essas leis atuais são constitucionais nesse ponto. Vão ter que definir o que é renda e acréscimo patrimonial para fins de IR nesse contexto específico da doação. Vão ter que pesar os princípios, né? Legalidade, capacidade contributiva, não bitributação. Tudo isso vai entrar na balança. Podem até discutir se não precisaria de uma lei complementar para deixar tudo mais claro. A decisão vai ter um impacto gigantesco, né? Afeta diretamente como as famílias fazem um planejamento sucessório, patrimonial. Com certeza. Pensa no planejamento tributário, a forma como os bens são passados em vida, os custos disso, tudo pode mudar. Depende totalmente do que o STF decidir. O resultado vai trazer segurança jurídica, seja qual for. Se o STF dizer que não incide IR, ótimo, consolida-se isso, quem pagou pode até tentar reaver. E se decidirem que incide? Aí a prática da Receita se confirma e esse custo vai ter que entrar na conta de qualquer doação de bem valorizado. O planejamento vai ter que incluir isso. Bom, então para a gente fechar, fica uma reflexão, né? Além da questão jurídica, o que essa disputa toda sobre taxar ou não o adiantamento de herança revela? É uma boa pergunta. Talvez sobre essa tensão que sempre existe, né, entre o Estado buscando arrecadar mais e as famílias tentando organizar a passagem do patrimônio de uma geração para outra da melhor forma possível. É um reflexo disso, sim. Como o sistema tributário interage com decisões familiares muito pessoais. Um ponto interessante para se pensar.